O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 21, de 15 a 19. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor Jesus pergunta 3 vezes a Pedro se Pedro o amava. E aí a gente fica imaginando, na terceira vez Pedro fica triste, né? E a gente fica imaginando que talvez pode ter passado pela cabeça de Pedro o fato dele ter negado Cristo 3 vezes. Talvez seja isso que Pedro se entristeceu naquele momento. Mas o Senhor Jesus pediu para que Pedro apacentasse o seu rebanho, para que Pedro fosse ali vamos dizer assim, o chefe, quem comandaria tudo, porque o Senhor Jesus iria subir aos céus. Ele ia permanecer com seus discípulos, porque ele prometeu a descida do Espírito Santo. Então, ele iria para o céu, mas não deixaria os discípulos sozinhos. E Pedro, assim, teria essa força do alto para continuar a caminhada. Não só Pedro, mas os outros discípulos, que não era somente ali os 10, né? 11 com Pedro, menos o traidor, o filho da perdição, mais os 11 ali e mais tantos outros discípulos que acompanharam Jesus. Mas Pedro seria ali o que estaria à frente de tudo. E o Senhor Jesus confia essa grande responsabilidade a Pedro, mesmo Pedro tendo vacilado dessa vez e de algumas outras vezes também. Mas Pedro, aquele pescador, que um ser humano, que hoje nós chamamos de São Pedro, né? Um santo homem que viveu a santidade. A partir do momento que ele assumiu a sua responsabilidade de cristão, de verdadeiro cristão, aí ele passou a buscar cada vez mais uma vida de santidade. E nós precisamos buscar essa santidade, sempre tendo como exemplo o próprio Jesus Cristo, mas também muitos homens e mulheres que, assim como nós, foram pecadores, mas que renunciaram à sua vida de pecado e se entregaram por inteiro à missão. E possamos ter esses exemplos na nossa vida, buscar esses exemplos e buscar uma vida de santidade, para que o Senhor também possa nos confiar, né? Nos confiar rebanhos, mas nos confiar também entrar na vida eterna, né? Que nós possamos ser homens e mulheres de confiança do Senhor Jesus, para no dia marcado por Deus, e somente Deus Pai sabe, nós entrarmos na glória celestial. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.